E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola, finalmente voltou o nosso Cartola do Brasileirão, eu estava morrendo de saudades, né? Morrendo de saudade de gravar um vídeo pra vocês, porque infelizmente com o meu celular não estava sendo possível gravar os vídeos e o Cartola do Mundial só está disponível para o celular, né? Então, tá morrendo de saudade de fazer isso. Vamos com o vídeo de escalação. Também é sempre bom lembrar para vocês seguirem a página do canal no Twitter, né? Lá eu posto a escalação bonitinha também, posto o Power Ranking, posto os jogos que vão ter na rodada. Então, para ter um conteúdo mais completo ainda, né? Um conteúdo mais visual também, né? Porque aqui eu falo bastante, né? Não mostro tanto. Então, se querem um conteúdo mais rápido, direto, né? Sem muita enrolação da minha parte, que às vezes pode acontecer, vocês vão lá, seguem lá, o nosso arroba é Canto do Pires, assim como o nome do canal. Eu também sempre vou estar deixando o link do Twitter na descrição, tá bom? Para facilitar para vocês. E bom, vamos escalar nosso time, né? Vamos pro nosso campinho. Ai, que saudade desse campinho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, meus amigos, bora escalar esse time maravilhoso, esse time perfeito, que com certeza vai ser o top 1 de todo o Brasil. Você pode ter certeza que o que eu vou escalar aqui vai ser o melhor possível. Não tem como dar errado. Obviamente, estou brincando, tá bom? Mas vamos dar o nosso melhor aqui para pontuar bem, né? Para aumentar nossa média eh, da rodada, né? Que o que eu tô buscando para esse ano, nesse primeiro ano de cartola do canal, é uma média de 90 pontos aí, né? Terminar bem os campeonatos. Depois eu até posso mostrar as nossas colocações no campeonatos, né? Eh, Acabo não falando muito sobre isso, mas é importante para vocês também verem como é que eu estaria, né? Participando. eh, de ligas que valem alguma coisa, né? Mas bom, vamos começar aqui. Começar pelo nosso goleiro. Já vou avisando que algumas posições vão ser focadas para a valorização, né? Que eu tô sentindo que a gente tá com pouca cartoleta, 155 não tá sendo suficiente, tá bom? Gostaria de ter mais, e então vamos providenciar isso. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro passo seria escalando o goleiro João Ricardo, tá bom? Ele é o goleiro que tem mais defesa nesse Campeonato Brasileiro, porém ele vem de uma grande negativada contra o Santos, né? Ele fez menos 4,70 pontos, se não me engano, não fez nenhuma defesa, eu acho, mas foi um péssimo jogo do Fortaleza, né? É, Então, ele para essa rodada vai precisar de menos ponto 1,84 para começar a valorizar, então é, Fortaleza não tá bem, é verdade, porém eu ainda confio um pouco, né? Ele negativou apenas duas vezes nesse campeonato, tendo tomado 18 gols em 13 rodadas, né? Então, fez menos 0,70 aqui, menos 4, que esse foi realmente bem a mais. Mas, se for pegar na média, ele tem até boas pontuações, né? A média dele 4,75, né? Mesmo com essa grande negativada aqui. Então, eu acho que ele é uma boa opção para essa rodada, tá bom? Lembrando que eu tô pegando esses dados de mínimo para valorizar de outras formas, né? Porque eu não assino o Cartola Pro ainda, mas em algum momento terei. Mas outras boas opções são Hugo Souza, né? Vai jogar em casa contra o Bragantino. A defesa do Corinthians não inspira nenhuma confiança, porém, com o Dorival, teoricamente vinha melhorando um pouco, né? Mas, principalmente contra o Mirassol, não fez uma boa partida, né? E contra o Grêmio também não fez uma boa partida, tomou gol de novo. Então, já são 9 gols sofridos em 7 jogos. Então, dá pra ver que não é um bom começo. Mas acho que para essa rodada, depois desse descanso que os times que não foram para o Mundial tiveram, né? Um bom tempo para se para se reorganizar de alguma maneira. Times que estavam mal podem ter mudado algum jeito de jogar, né? Então, é, eu considero uma boa opção. Outra grande opção é o goleiro Rossi, né? Média de 7,62. Não negativou apenas uma rodada, né? De resto, vem fazendo grandes pontuações, sempre fazendo 7, no mínimo 6, na verdade. Então, ótima opção contra um São Paulo que vem de técnico novo, né? Vem o Hernan Crespo vai estrear. E o Flamengo também se meteu numa crise nada a ver, né? Eles perderam pro Bayern de Munique e compensou uma crise já, porque o Pedro já não vai mais jogar.
O Gerson também já foi pro Zenit. Então, aí também tem algumas conversas vazadas, aí um boato de técnico, de um jogador ruim que pode vir, que aí depois vem, depois não vem. Então, um momento difícil pro Flamengo, né? Se colocou numa crise sem necessidade, porém, ainda é um time muito bom, um time muito capacitado, né? E eu acho que é, fora o Rossi, também temos o Cássio, tá bom? É também um dos goleiros que mais tem defesa no Campeonato Brasileiro. Não negativou ainda, tá bom? Vendo média 6,47, né? É um goleiro que tem menos é, constância que o Rossi, né? Porque vocês viram aqui no gráfico, o Cássio às vezes dá umas caídas, né? Mas o time do Cruzeiro vem em uma grande fase, o Grêmio, Comando Menezes, vai entrar em trancada, então a oportunidade de SG é grande, tá bom? Então, fora essas opções que eu dei, acho que ficaria muito, muito, muito fora do que pode acontecer, né? Esses são os mais prováveis de fazer uma boa pontuação. Óbvio que sempre pode ter uma surpresa, né? Mas bora partir para os nossos zagueiros, tá bom? E quem que a gente vai começar colocando, também para valorizar, o Vitão do Internacional. Vem de uma zicada grande também, menos 2,50 na última rodada. Então ele vai precisar de menos 0,54 para começar a valorizar. Então é mais um jogador que, mesmo negativando, pode valorizar. E vai ter um confronto bem acessível contra o Vitória. Vitória que, assim como o Internacional, não vem bem, né? Eles foram eliminados da Copa do Nordeste em casa contra o Confiança. Então, o Thiago Carpini foi demitido do Vitória, né? Eu acabei vendo isso, né? Eu vi uma notícia sobre isso. Então, vamos ver como vai ser esse Vitória, como volta esse Internacional, né? Começou muito bem o ano, né? Porém, decaiu de uma maneira assombrosa e já está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se falasse isso pra quem tá na primeira rodada ainda, na rodada ia ficar bem esquisito essa conversa, né? Porque o Inter começa ganhando do Flamengo, ou começa empatando com o Flamengo, fora de casa, e tava indo bem na Libertadores, porém decaiu de uma maneira bem assustadora, né? Mas vamos ver como é que volta esse Internacional. E o nosso outro zagueiro será o Gustavo Henrique do Corinthians, tá bom? É um, é um zagueiro que não tem SG ainda, né? Porém, nos jogos que ele jogou, ele ainda conseguiu uma média básica, né? Então ele jogou 3 jogos e tem 6 desarmes. Então ele tem 2 desarmes por jogo, que é um ótimo sinal para um zagueiro, né? Zagueiros costumam não pontuar tanto, né? Então se dá alguma amostra de consegue gerar média básica, é sempre bom você aproveitar. E contra o Bragantino, é, o Corinthians pode sim segurar um SG. E aí o Gustavo Henrique pode imitar fazendo seus 8 pontos, né? Sem contar que ele é um zagueiro grande, pode também participar de algum gol, né? Fora eles, é, estaria colocando com certeza o Léo Ortiz, Léo Pereira, o Vijalba ou o Fabrício Bruno, tá bom? Essas duas duplas são muito boas opções. Não estaria colocando porque eles precisam de uma certa pontuação para valorizar. Não é isso que eu estou buscando agora, né? Zagueiros caros. Justamente pelo meu objetivo de crescer um pouco, né? Mais esse patrimônio aí. Então, fora esses dois que eu acabei escalando, essas duas duplas, né? Do Cruzeiro e do Flamengo. São grandes oportunidades de DSG. Agora, de lateral, a gente começa investindo um pouco mais, tá bom? Vamos colocar o William e também colocaremos o Kaique Bruno, tá bom? Tanto o William quanto o Kaique Bruno tem muitos desarmes, tá bom? O William já tem 27 desarmes em 8 jogos, então é quase uma média de 3 desarmes por jogo, né? Então já são 4,50 pontos só nisso, e mais um SG que pode acontecer, né?
que contra um time recuado do Grêmio, né? Então ele chegaria a 9 pontos se ele fazer o básico dele, né? Se ele fazer ainda mais, aí é completamente lucro. E o Kaique Bruno não fica muito atrás, ele tem 33 desarmes em 12 jogos. É uma média menor, sim, tá bom, mas quase 3 também. Ele vem numa crescente muito boa, né? Desde da rodada 8, se eu não me engano, ele já vem fazendo acima dos 8 pontos, né? Ele vem subindo, né? 8, 9, 11, 14 e 12, né? Então, ele vai precisar de uma grande pontuação para valorizar, assim como o William, né? O William vai precisar de 10,18 e o Kaique Bruno vai precisar de 10,41. Então, é, é possível que eles desvalorizem, porém o potencial de pontuação deles é bem bom, né? E os laterais estão pontuando bastante nessa temporada do Cartola. Então você tem que aproveitar essas oportunidades é, que o jogo te dá, né? Desculpa alguns cortes que vão estar acontecendo durante o vídeo, é que tô com um pouco uma gripezinha aí bem chata e eu tô tossindo um pouquinho, então de vez em quando pode estar rolando esses cortes meio bruscos, né? Mas vamos partir para o nosso meio campo. Vamos começar colocando um Arrascaeta, que não pode ficar de fora, né? Média de 12,70. É o grande jogador do Brasileirão até o momento, né? Não fez um grande mundial assim, sendo bem sincero. Esperava um pouquinho mais, mas no primeiro jogo ele foi bem. Mas nos jogos seguintes eu esperava um pouquinho mais do Arrascaeta, né? Mas no Brasileirão é outra história, é um nível de competitividade menor do que estava tendo no Mundial e a tendência é que o Arrascaeta consiga manter o que ele estava fazendo aqui no Brasileirão, né? Ele já tem 9 gols e 4 assistências, é uma participação em gol por jogo, o que por si só é bem impressionante, é muito difícil você ter essa média, né? E, bom, não pode deixar ele de fora. Também colocarei Matheus Pereira, tá bom? Jogador que também tem uma grande média no Campeonato Brasileiro, tá bom? 7,71. Ele vem pontuando bastante com média básica nessa temporada, né? Vem de 2 rodadas que ele não fez tanta coisa assim, né? Porém, acredito que ele vai ser mais participativo no, no campo ofensivo, né? Especificamente contra o Grêmio. E, bom, é, quando ele participa de gol, ele já também ele estoura a pontuação, né? Porque essas pontuações aqui, ele não teve participação nenhuma de gol, não teve assistência nem nada, foi tudo desarme ou finalização, chute na trave, né? Então, quando ele participa, normalmente ele estoura de pontuação, né? Então, vou estar escalando ele. Ele vai precisar de 4,66 para começar a valorizar. E também eu esqueci de falar da Arrascaeta, mas ele vai precisar de 11,96. O Matheus Pereira provavelmente vai valorizar e o Arrascaeta provavelmente não. E o nosso último meia ficará com Rodrigo Garro, tá bom? Não fez duas grandes partidas, né? Mas ele também entrou. Ele tava voltando de lesão e aqui ele jogou só meio tempo, ele já fez 3,80, que foi muito bom. E aqui jogou fora de casa contra o Grêmio, fez apenas um ponto, né? Foi uma partida ruim, mas também ele estava voltando de lesão, agora ele vai ganhar mais ritmo de jogo, né? Tá mais recuperado fisicamente. Então, eu achei ele uma grande opção para essa rodada. Agora de outras opções, eu colocaria. Acho que o Alan Patrick pode ser uma boa, tá bom? Por mais que ele não seja tão confiável assim. O Jorginho também pode ser uma boa, mas precisa de amostragem nesse Campeonato Brasileiro e vai estrear agora, né? No Mundial foi bem. Pochettino também é uma boa. É um jogador que tem bastante média básica, né? Ele tem apenas 6 jogos e 13 desarmes, além de participações em gols. E também Rubens, que é sempre uma boa, né? Assim como o Kaique Bruno, ele tem uma grande regularidade, tá bom? Sempre entregando boas pontuações, né? Pra um volante, né? Ele não é um meia que cria situações de gol. Ele basicamente vem pelo desarme, né? Só que vai jogar fora de casa contra o Bahia, né? Então
Pode sim que ele seja uma boa de desarme, mas também é um jogo meio esquisito, né? Fora esses, não recomendo mais nenhum meia, tá bom? Então vamos para o nosso ataque, né? Começando com o nosso Caio Jorge, que também virou um titular absoluto da nossa equipe. Já faz umas 4 rodadas que ele tá no nosso time e vai pra quinta, né? Nessas 4 rodadas, duas ele foi um pouquinho mal, mas nas outras duas ele estourou bastante a pontuação, né? 13,80 e 19,30. Ele é bem forte, vice-artilheiro do campeonato com 8 gols. Então, bem numa boa crescente, né? No começo do campeonato ele já vinha fazendo boas pontuações, tá bom? Não tava botando fé que ele ia continuar, mas ele continuou. E de novo vai estar no nosso time. Outro que também virou titular é o Wesley, né? O Wesley do Internacional, que na verdade pode estar dando adeus para essa titularidade se ele não for bem para contra o Vitória, né? Ele vem de 2 pontuações ruins, mas nas últimas 5 rodadas ele não foi bem em nenhuma, basicamente, né? Ele aqui fez 5,70, que é uma pontuação ok, né? Mas espero um pouquinho mais do Wesley nessa partida, porque é um adversário mais acessível também. E nossa última opção vai ficar com o Luiz Araújo, tá bom? É, fez a sua maior pontuação aqui na rodada passada, né? Fez 20,70 pontos na última passada que ele era possível ele jogar, né? Porque ele teve a pausa do Mundial aqui. E, bom, ele é um atacante que foi muito bem no Cartola do Mundial, né? Uma média de 7 pontos. Aqui ele tá com média de 5, porém eu acho que ele volta melhor do Mundial do que ele foi, né? Então, a tendência é que ele. Não que ele faça 20 pontos toda rodada, né? Porque isso é impossível, mas uns 7, 5 pontos eu acredito que ele possa fazer sem participar de gols, né? Então, ele é um atacante que também desarma, ele é um atacante que finaliza bastante, ele é bem participativo, né? E com a ausência do Pedro, que é uma loucura, mas é a realidade, é, ele vai ter mais espaço e mais protagonismo, né? Porque anteriormente ele saía do banco de reservas e entrava muito bem, né? E eu acho que agora ele assume a titularidade de vez. E quem vai ser nosso capitão será o Caio Jorge. Não tem muito para onde fugir, tá bom? De técnico, gostaria de escalar Felipe Luiz, mas não tenho cartolinas o suficiente. Então eu fico em dúvida entre dois: Leonardo Jardim ou Roger Machado, tá bom? E aí, é difícil optar por esses dois, porque muito provavelmente o Leonardo Jardim vai pontuar melhor. Porém, eu acho que ele precisa de um pouco mais para valorizar. Então, por isso eu vou estar colocando o Roger Machado. Eu vou estar confiando nesse Internacional aí pela última vez, se der errado, né? Vamos para os nossos reservas. Reserva de luxo, não tem muito para onde fugir. É o Eric Puga, grande jogador, vem fazendo uma ótima temporada no Bahia. Vem de ótimas pontuações, tá bom? Eu acho que é o jogador que eu mais escalei como reserva de luxo e também como titular. Eu acho que é um dos jogadores que eu mais escalei junto com Caio Jorge, Wesley e Matheus Pereira. É um dos jogadores que eu mais escalei. Então, vou confiar de novo para fazer uma grande pontuação de novo, né? Agora de meia, eu vou estar colocando o Jorginho. É, pode ser que ele nem entre no time, mas com uma boa opção, porque vai que, né? Existe sempre o vai que. Eu acho que ele é uma boa opção. De zagueiro, reserva eu estaria colocando o Gustavo Mancha do Fortaleza, tá bom? De lateral, vou estar colocando o Alexandro, mas acho que o Varela também é uma grande opção, mas acho que ele é mais caro que o Kaique Bruno, né? Então não vai estar disponível para nossa reserva. E de goleiro, eu colocaria o Anthony do Internacional. Beleza? Então a gente confirma nossa equipe aqui, tá bom? Então esse é o nosso time para essa rodada.
Caso tenha alguma alteração, principalmente dos times do Flamengo ou do Internacional, que são os primeiros jogos da rodada, que a gente vai ter acesso à escalação antes de começar, né? Então aí se tiver algum desses aqui que não vai jogar, aí a gente faz as alterações e eu posto lá no Twitter também, tá bom? Mas bom, vamos ver como é que a gente está nas competições, né? Aqui, estão na oitava colocação nos pontos corridos. Vale lembrar que o meu começo não foi muito bem, então tô me recuperando, mas tô 6 pontos atrás do líder só. Tô 6 pontos atrás só. Em questão de pontuação, eu tô mais de 100, né, do líder. Mas vamos esperar manter a boa, a boa fase, né? É, vamos jogar, vai ser contra quem? Vai ser contra o terceiro colocado, então a gente poderia empatar em questão de pontos, né? A gente não passaria por causa de pontos conquistados aqui no geral, né? Então, vamos esperar ir muito bem. é, E é isso, né? Na Liga Nacional, aí a situação fica um pouquinho mais complicada, né? Porque a gente tá na posição 300 mil, né? Se você for olhar aqui, tem 3 milhões, a gente tá meio que nos 10% ali dos melhores. Acho que pode se dizer isso. Não sou muito bom com matemática, então eu posso estar falando bosta, né? Mas, bom, é, esse é o nosso time. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilha com quem quer mais conteúdo de Cartola. Segue lá nosso Twitter, tá bom? Para dar uma fortalecida nos conteúdos. E é isso, meus amigos. Até o vídeo de análise da rodada, que será na quarta-feira, muito provavelmente. E que, se Deus quiser, com uma grande imitada, boas notícias e uma grande escalação para mim e para vocês, né? Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.